Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó, capítulo 27. Vamos orar e deixar Deus ministrar o nosso coração à luz desse texto tão incrível, cujo subtítulo é o discurso final de Jó. Jó aqui ele encerra, então, a sua trocação com seus amigos. Vamos orar e entender o que ele está querendo dizer aqui nesse capítulo tão especial. Pai, muito obrigado. Nós colocamos diante do Senhor aqui a nossa expectativa e queremos extrair do Senhor todos os ensinamentos para que nos transforme, nos molde conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, pegue sua Bíblia, verso 1. Jó continuou a falar, no caso refere-se à continuidade do 26, Juro pelo Deus vivo que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura, enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, minha língua não falará mentiras, jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte a minha integridade, afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei a consciência limpa. Que meu inimigo seja castigado como os perversos e meu adversário como os que praticam o mal. Pois que esperança tem o ímpio quando Deus o elimina? Quando eles os tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor? Quando vier o sofrimento sobre eles? Acaso se alegrarão no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem essas coisas inúteis. Isso é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo as suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas, e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis com teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, vem toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparece. Arrancam do seu lugar, sopra violentamente sobre eles, sem piedade. Lutam para escapar de seu poder. Então todos batem palmas e riem diante desse desprezo. Bom, esse é o capítulo 27 de Jó e a ênfase que eu gostaria de trazer aqui, você percebe Jó com um discurso muito forte a respeito das suas convicções. Como é bom nós conversarmos ou nós sermos pessoas que defendem quem são e não mudam. A integridade de Jó aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, independente da circunstância, a integridade minha não está em pauta, não muda. Então, permita-me trazer um zoom sobre essa ênfase. O problema, ou melhor dizendo, nada muda Deus, vírgula, mas também o justo se inclui nessa afirmação. Ou seja, Deus não muda por circunstâncias. O justo também não muda. Então, a integridade, ela não pode mudar de acordo com a circunstância. Então, se você é agora uma pessoa que preza por princípios e valores, em um momento de muita bonança financeira, positivo, parabéns para você.
Mas quando seca tudo, quando você não tem mais entradas, quando as suas entradas diminuem, agora o que que você faz? Você agora começa a criar jeitinhos, a burlar coisas, a criar situações. Como que faz? Né? Então, através de que você muda? Então, o ponto aqui que Jó está dizendo é: eu não mudo independente do cenário. Independente do quadro que está pintado da vida, para me assistir, para me ver, eu não quero saber. Eu não vou mudar, independente do cenário. Isso é integridade. Né? Então, Deus não muda, o justo também não. Né? Essa é a ênfase principal. O verso número 2, eu gostaria de destacar o primeiro ponto aqui. Em minha anotação aqui, eu tiro isso com muito aprendizado. Juro pelo Deus vivo que tirou de mim meus direitos, todo-poderoso, que me encheu a alma de amargura. O pior ponto para alguém que segue ao Senhor não é perder as coisas, é perder a fé. Você pode perder tudo, menos a fé. O verso número 2 mostra para mim e para você o que nós não podemos perder. A confiança em Deus, saber que Ele está no controle, saber que Ele não sai do trono para nada. A nossa fé não pode esmorecer. E eu entendo você, e eu também já passei por essas fases, ainda passo, ainda vou passar por outras. Todos nós, ninguém é imune a isso, né? Mas o fato é, se eu e você perdemos a esperança em Deus, essa fé no Senhor, não tem nada o que fazer mais. O que nos mantém de pé, o nosso soro, é o Senhor. Essa bolsa nunca pode parar de fluir nas nossas veias. É a nossa fé. O justo não pode perder a sua fé. Você vai perder coisas, gente. Presta atenção. Pessoas se vão, coisas se quebram. Questões desse mundo vão e vêm, mas Deus não. Deus é eterno. Deus é com você o tempo todo, todo dia, todo ano, toda semana, toda era, toda época, toda circunstância. Ele está com você. Não perca a sua fé no Senhor, porque tudo que você vê ao seu redor se vai, menos Ele. Né? Ponto número 2, eu destaco aqui do verso 6. É incrível como esse verso ele nos ensina. Afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei a consciência limpa. Nossa, um remédio, um antibiótico para uma alma abatida é uma consciência limpa. Não sei se você vai concordar comigo, mas diante de um cenário complicado, de que as coisas não vão bem, as coisas não estão indo conforme você planejou, você colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você não fez nada de errado, isso já é um remédio. Concorda? Você saber que você não tem culpa no cartório, isso já é uma libertação em si mesmo. O cenário ainda não mudou. A situação ainda não guinou. Mas você sabe que você não tem nada a ver com aquilo. Isso não tem preço. Uma consciência limpa diante de tudo que acontece ao seu redor, na sua vida, é o maior antibiótico da alma que você pode ter. Esse é o ponto 2. Né? Ponto 3 eu destaco aqui do verso 13, e vamos ler juntos aqui. Isso é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Bem, Deus é justo. Deus é preciso. Deus é um bisturi. O corte é preciso, é cirúrgico, né? Mas é na ocasião certa, na região certa,
na hora certa. Então quer dizer que Deus é justo. Ele só não usa o nosso relógio. Ele só não se baseia no nosso tempo. Eu tenho um Cronos. Deus é dono do Cronos. Aonde eu e você se perde é aqui. Porque eu coloco data e hora para Deus fazer alguma coisa. Nossa, se isso não sair até data tal, hora tal. Ou seja, a gente coloca data e hora para Deus fazer as coisas. A gente está mandando em Deus. O ponto 3 é: Deus é dono do seu relógio e de você. Então, não é que Deus está atrasado ou Deus está adiantado. Deus está no tempo dele. Ele é dono de tudo, inclusive do tempo, inclusive da situação, inclusive da sua vida. Jó 27 nos ensina que a integridade é um atributo indispensável para aquele que se intitula, rotula, se identifica como alguém que caminha com Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós colocamos aqui no Senhor essa gratidão de ouvir essa palavra que fortalece a nossa caminhada. Queremos aqui no Senhor ser mais que vencedores e sempre preservar a nossa integridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida. Que Deus te abençoe. Logo, logo, a continuidade desse livro tão maravilhoso. Deus te abençoe.